buscar o Cristo, a gente tem um primeiro movimento que precisa para se relacionar com este que é o nosso modelo de comportamento. É a humildade de reconhecer a nossa fragilidade. E o fantástico é perceber a grandiosidade de um Deus que mesmo diante de tanta imperfeição, de tanta incapacidade, nos ama profundamente, porque ao contrário de nós, limitados e infantis, que enxergamos as nossas incompetências e sombra, Deus sabe do projeto luminoso que tem para a vida de cada um de nós aqui. Porque Ele nos ama particularmente. Sondando os nossos corações, como diz Davi, sondando quer a gente esteja em pé, que a gente esteja deitado, naquele belíssimo salmo de Davi, Ele nos sonda. E mesmo quando faltam em nós palavras, Ele conhece os nossos pensamentos. E Ele diz, tal ciência é tão preciosa que eu não alcanço de tão alta. E esse Deus que nos ama profundamente, sabe que na nossa trajetória de crescimento, só há um olhar de doçura e misericórdia. Vamos imaginar como é esse olhar de doçura e misericórdia. Quando você vai passando numa escola infantil e você vê aquelas crianças bem pequenininhas, no pré-escolar, brincando, se pintando, mordendo uma a outra, você imagina que é um bando de bárbaros se matando? Ou você sorri pela infantilidade e percebe ali o germe de um ser humano que vai crescer? A gente consegue olhar até com doçura uma criança mordendo outra. É assim que Deus olha para a gente. Com a doçura de perceber crianças que irão amadurecer. Só que hoje as pessoas têm pressa. As pessoas querem respostas rápidas. Certa feita, um professor ouviu o seguinte do pai: será que não dava para tirar essas cadeiras e deixar o curso mais rápido, para meu filho tornar um engenheiro mais rapidamente? Ele disse, sim, claro, é possível. Depende de que filho o senhor quer ter. Como assim? Por exemplo, para se ter uma melancia, bastam 6 meses. Mas para se ter um carvalho, são 100 anos. As pessoas querem rapidez, elas querem cura, elas não querem se deprimir, não querem ficar triste. As pessoas hoje chegam procurando um profissional de saúde e dizendo o seguinte: eu estou chorando muito. Aí eu pergunto, por quê? Meu filho morreu de acidente semana passada, eu queria deixar de chorar. A senhora está brincando comigo? Eu, no lugar da senhora, estava urrando, não era nem chorando. Porque a senhora não quer viver a dor da separação momentânea de um filho? Um amigo meu chegou, endocrinologista, e disse, eu não vou mais ser endocrinologista, cansei. Por quê? Os pacientes não querem mais emagrecer. Não quer não, eles querem ser emagrecidos. Eles chegam para mim e dizem, eu como isso, não vou abrir mão, doutor, agora eu passo um remédio para emagrecer. Então ninguém quer se deprimir, ninguém quer ficar triste, ninguém quer respeitar o fluxo da vida, que como as marés, ora avança, ora recua. Ora nos convida à exposição, ao contato, à brincadeira, ao lúdico, ora nos convida à auto-reflexão, a refazer caminhos, e isso implica uma certa angústia, uma certa dor, de se reconhecer, de se ver dentro de si algumas sombras incômodas. Mas essa paralisia da culpa, que gera o estado depressor em muitas criaturas, e que pode chegar a um estágio tão profundo, que gera um sentimento de que a única solução seria desistir da existência, é uma estratégia. Nós sabemos que em todos os quadros emocionais e de adoecer de um modo geral da alma humana, aqueles irmãos com os quais nós tivemos conflitos e provocamos dores e angústias horríveis, eles se aproveitam desses momentos para ampliar o sentimento quando não são a causa primária desse sentimento. Mas ainda há o fato de que uma vez feito o trabalho de desobsessão, e aquele irmão, que é o grande objetivo da reunião, e não quem chega obsediado, é socorrido, o indivíduo continua mal, porque ele não se perdoou. E o convite mais fantástico no processo de cura é um convite de perdoar-se, para a construção de uma mente focada naquilo que tem que ser mudado, e não naquilo que foi feito. Se tem um personagem assim que é rico nesse exemplo, ao meu ver, é Saulo de Tarso. Vamos imaginar essa cena clássica na porta de Damasco. Saulo era o quê? Quando a gente está estudando o movimento espírita, Saulo era o quê dos cristãos? Era o perseguidor dos cristãos. Dizer que Saulo era um perseguidor dos cristãos é ser politicamente correto. É ser doce diante de alguém que era pior que isso. Chico Xavier tem essa característica da doçura, né?
Ao invés de dizer que as moças eram prostitutas, diziam nossas irmãs que vendem as forças sexuais da alma. Doçura de Chico. Você pode dizer que em vez do indivíduo ter sido traído, que ele foi temporariamente obliterado do contrato afetivo. Fica bonito, fica mais chique, dá até para suportar o negócio. Dizer que Saulo era um perseguidor de cristãos é ser muito doce com um assassino. Ser muito doce com um burguês que em nenhum momento se reúne com o seu povo para tirar o invasor romano. Mas um homem que, usando de seu poder, de sua influência, enquanto o seu povo era escravizado, humilhado e as mulheres violentadas, passava todo o seu tempo perseguindo e matando quem tinham reconhecido e já estavam seguindo o mestre que ele esperou durante toda uma vida. Esse homem que foi discípulo de Gamaliel, um dos maiores comentadores da Torá, uma alma doce do Sinédrio. O Sinédrio era como o Senado brasileiro, tinha algumas almas boas. E estava lá entre elas Gamaliel, que foi o professor de Saulo. E quando Saulo chega em Damasco, simplesmente o impacto do contato com Cristo faz com que ele desperte e perceba que ele estava perseguindo e matando quem seguia o Messias que ele passou a vida inteira esperando. Talvez, naquele momento, tenha passado toda a trajetória de sua vida. Ele talvez tenha lembrado aos 12 anos do seu bar mitzvah, quando um jovem judeu recita todos os 5 livros da Torá. Ele tenha lembrado de Isaías, de Daniel, de todos os profetas que anunciavam que o Messias vinha. Talvez ele tenha entrado num choque momentâneo de dizer, eu não acredito que ele veio. Eu não reconheci e ainda perseguia quem o seguia. A pergunta é, quando Jesus chegou para Saulo, ele fez, primeiro sentimento da alma infantil, culpa. Eu não mereço sua presença, Jesus. Eu sou um ignorante. Eu passei toda a minha vida lhe esperando, e quando você veio, eu não lhe reconheci e matava os que já te seguiam. Ele fez isso? Vocês lembram se ele fazia esse comentário, se culpando? Ele podia fazer uma outra coisa também quando a gente não quer mudar. Ou se culpar, ou se justificar. Ele podia ter dito assim, pô Jesus, mas vamos combinar, tu me enganou, velho. Pô, velho. Porque assim, a gente estava esperando um Senhor dos Exércitos em toda honra e toda glória. Aí tu nasce numa manjedoura, perto de jumento, filho de um carpinteiro. Pô, hashtag me enganasse geral, velho. Podia ter dado um sinal mais claro. Podia ter feito um face, colocado no Instagram. Cheguei, galera, estou aqui para salvar a humanidade e tal. Cadê você, meu irmão? Aí tu vem assim, devagarinho e tal. Ele se justificou? Ele se culpou? O que é que ele perguntou? O que queres que eu faça? Olha o que isso quer dizer. Se você está errando até aqui, simplesmente se culpar e se justificar é perda de tempo. Se você está errando até aqui, olhe para o alto e diga, Pai, o que queres que eu faça? Se está doendo, se está sofrendo, se está deprimido, se está angustiado, vai estudar Espiritismo. Não é por causa do que você fez na vida passada. Isso é desculpa. Não vá fazer regressão. Não gaste dinheiro. Não precisa. Se está sofrendo, se está doendo, não é pelo que fez. É pelo que continua fazendo. Porque um gesto de amor cobre a multidão dos pecados. Basta mudar o vetor da atitude que o mestre convida, entra na cidade. Jesus deu receita de bolo a Paulo. Disse assim, você vai fazer isso, o que queres que eu faça? Isso, não, ele não deu. Você sabe que é muito comum, as pessoas chegam no centro espírita, aí vai para o atendimento fraterno, aí conversa, conta a história, a angústia e tal. E aí a gente leva na mediúnica o nome, atendido, solicitação, os mentores sabem em detalhes o que está acontecendo, não conta nem para os médicos, porque não tem moralidade para entender e não julgar. E apenas aconselha que aquela família desenvolva mais a prática do Evangelho. Você recebe, dá uma palavra de conforto, oferece o Evangelho, solicita a esperança e diz. O que eles disseram? Que você tenha um pouco de paciência, mantenha sua fé em Deus, a prece e a prática do Evangelho. Sabe o que é que muita gente faz? Oxe, só? Decepção. Que as pessoas querem uma coisa mágica. Talvez a fogueira sagrada, o óleo ungido, uma coisa do tipo. As pessoas querem uma coisa mágica.
Aí eu disse, a senhora entendeu? Eu vou repetir. Prática do Evangelho. Prática do Evangelho não é fazer mais Evangelho no lar. É viver o Evangelho no lar. Jorge nos fez uma chamada muito importante sobre essa hipocrisia que existe na família. Eu conversava com um amigo meu, estranhamente a gente diagnosticando muitas famílias espíritas que os filhos não frequentavam o centro espírita. E eu disse, vamos conversar com esses jovens para ver o que está entendendo. Encontramos um buraco negro. Muitos diziam, meus pais são hipócritas. No centro falam manso, assim que entra no carro começa a detonar quem frequenta o centro. Tu viu a cara da cínica hoje? Aquela carinha de santa, boa noite, meu irmão, toma uma mensagem de Jesus. Aí a criança começa a ver que tem um discurso e uma prática que não estão incompatíveis. O indivíduo é todo solícito na instituição e todo distante em casa. Prática do Evangelho não é fazer um dia a mais de Evangelho. É vivenciar esse Evangelho no ambiente mais difícil e onde tudo acontece, que é o lar. E nesse momento, a gente poderia se perguntar, Saulo pediu uma receita de bolo a Jesus? Vamos imaginar que ele resolvesse dar. Tá bom, já que você perguntou o que queres que tu faças. Vamos lá. Primeiro eu queria que você mudasse de nome. Saulo é muito judeu. Eu queria um nome assim mais cosmopolita. Paulo, acho mais legal, é mais greco-romano. Eu tenho um projeto para você, eu vou abrir franquias do cristianismo. Você vai inaugurar essas franquias. Você vai lá em Coríntio, na comunidade de Romanos. Você inaugura a franquia, passa lá 1 ano, fazendo treinamento, qualidade total, gerenciamento com as pessoas. Mas aí você vai para abrir outra franquia, para ninguém perder a qualidade do trabalho, você fica enviando cartas, porque não tem o WhatsApp, para manter a doutrina sã, as pessoas orientadas, porque vai ter um pessoal meio perturbado, porque o pessoal é tudo doente, você vai atrair um monte de doente para essas igrejas que você vai fundar. Você vai viver do seu próprio trabalho, você vai perder essa sua pompa, essa sua circunstância, você vai ser abandonado pelos seus, você vai pedir comida onde chegar, vai viver da caridade alheia, você vai ser apedrejado, você vai fazer viagens com angústia, com sofrimento, você vai passar 3 anos no deserto só para baixar a crista, para que Cristo haja em você. Humildade. Depois você vai ser preso, e numa segunda prisão você vai estar em Roma. Muitos de seus amigos vão lhe abandonar, você vai escrever uma carta. A última carta, a segunda carta a Timóteo. Timóteo é um dos poucos que vai ficar com você. Você não conhece, mas vai encontrar com ele. Fique tranquilo. Timóteo, gente fina, não vai te abandonar. O único que vai estar lá com você, além de mim, claro. Nessa cidade que você vai estar lá, chamada Roma, vai ter um homem chamado Nero. Ele vai ter um surto psicótico, sem diagnóstico e sem Rivotril para tomar. Ele vai tocar fogo na cidade. Quando ele tocar fogo na cidade, o Ibope vai cair desgraçadamente. E ele vai fazer o que costumará fazer no futuro, um país que eu ainda vou fundar, chamado Brasil, vão ocupar a oposição. E aí você é a oposição, vai estar lá. Então você vai ser preso, um soldado vai chegar e decapitar a sua cabeça. Topa? Aí ele faria, Jesus, ó, tu é o cara, eu percebi, não rola mais perseguição, da minha parte tudo massa, vou voltar para a Judéia, a gente se encontra depois. Não, sabe por que Jesus não deu receita de bolo? Porque é preciso que a gente mostre que é fiel no pouco para ser fiel no muito. É preciso que a gente mostre fidelidade no relacionamento para que haja investimento em nós. Por isso que André Luiz vai dizer, todo aquele que opere e coopere de espírito voltado para Deus. Olha só, todo aquele que opere e coopere de espírito voltado para Deus deverá aguardar sempre o melhor. E isso não é promessa de amizade, é a lei. Você não virou VIP. É a lei. Paulo disse isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam.